Você já ouviu falar de Georgina de Albuquerque? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa pintora brasileira que viveu nos séculos 19 e 20. Olá, eu sou a Cíntia e esse é o seu canal Astéria Mulheres na Arte. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Georgina de Albuquerque nasceu em 1895 em Taubaté, no estado de São Paulo. Foi aluna da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a principal instituição de ensino das artes da época no Brasil. Em 1906, já casada com Lucílio de Albuquerque, também aluno da ENBA e pintor famoso, ela vai para a Europa e estuda em Paris, na Escola de Belas Artes e na Academia Julian, importantes instituições de artes francesas. Os estudos na França permitiram às mulheres pintar muitos gêneros artísticos, além dos retratos, que eram os que mais davam retorno financeiro, e as paisagens, bem como as cenas de gênero. Georgina se beneficiou dessa liberdade, pintando inclusive nus femininos, que eram uma prática bastante ousada para as mulheres, tanto para as que as pintavam, quanto para as que posavam. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo especificamente sobre os gêneros artísticos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você dar uma olhada se você se interessar. De volta ao Brasil, Georgina de Albuquerque continuou participando das exposições gerais, que eram os salões de arte realizados frequentemente no Rio de Janeiro. Ela recebeu a medalha de ouro na Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1919. Georgina foi a primeira mulher no Brasil a participar como jurada de uma exposição de arte. Ela foi jurada da seção de pintura em 1920. Tornou-se professora da ENBA e foi também a primeira diretora mulher da instituição. Ela ficou mais conhecida por suas obras de inspiração impressionista, nas primeiras décadas do século XX. O impressionismo era um estilo artístico que hoje é muito reverenciado, mas que na época que surgiu era tido como uma forma pouco rigorosa e cuidadosa de se pintar, por diferenciar-se do que era representado pelas academias de arte da época. Até o final do século XIX, os gêneros artísticos eram hierarquizados. Havia aqueles que eram tidos como superiores, como a pintura histórica, e outros tidos como inferiores, numa escala de produção artística, como as naturezas mortas e as paisagens. Poucos eram os pintores que se dedicavam à pintura histórica, e imaginem o acesso a esse gênero pelas mulheres. Essas obras possuíam grandes dimensões e demandavam muito tempo para execução, além de muito conhecimento de técnicas e gêneros artísticos. As mulheres precisavam conciliar suas obrigações domésticas, socialmente impostas, às suas práticas profissionais, o que certamente não era uma tarefa fácil. Mas Georgina de Albuquerque se torna uma feliz exceção, furando sua bolha social. Para as comemorações do centenário da independência do Brasil, ela pinta o quadro Sessão do Conselho de Ministros, uma pintura histórica feita por uma mulher e tendo uma mulher como a personagem principal. A obra Sessão do Conselho de Ministros foi pintada em 1922 e representa uma reunião oficial presidida por José Bonifácio, em que a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, discute a urgência do Brasil em tornar-se independente de Portugal. Reunião que ocorreu poucos dias antes do Grito da Independência, de 7 de setembro de 1822, e foi fundamental para essa tomada de decisão de Dom Pedro. Trata-se de uma pintura histórica em que Georgina de Albuquerque fugiu um pouco dos padrões tradicionais. O uso das cores e a iluminação são inspirações impressionistas. Em vez de uma cena de batalha, ela opta por uma reunião de gabinete e, no lugar de um herói de guerra, temos uma heroína, dando destaque à diplomacia e ao diálogo. Analisando a produção artística de Georgina de Albuquerque, vemos que ela fez muitas pinturas representando cenas do cotidiano de mulheres. A artista faleceu em 1962, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver agora outras obras de Georgina. O Autorretrato é uma obra de 1904 e pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Nele, Georgina de Albuquerque mantém as características tradicionais da pintura acadêmica, tendo bastante rigor no desenho, nas formas e nas técnicas utilizadas para a pintura. Repare no contraste entre o rosto da artista e o fundo, o que dá ao retrato um tom de seriedade e sobriedade. Dia de Verão é uma pintura de cerca de 1926 e pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Nesta obra, Georgina de Albuquerque destaca as luzes de um dia ensolarado, que são refletidas principalmente no vestido da personagem representada. Note que as pinceladas sobressaem na pintura, uma característica do impressionismo, que distancia esse estilo das produções das academias de arte tradicionais, em que as marcas das pinceladas não eram visíveis, dando uma textura mais plana às obras. Canto do Rio é uma pintura de cerca de 1926 e pertence ao Museu Antônio Parreiras, em Niterói, Rio de Janeiro. Nesta cena de gênero, Georgina de Albuquerque representa duas mulheres ao ar livre, num momento de descontração, com a paisagem do Rio de Janeiro como pano de fundo, destacando a praia e o Pão de Açúcar. Note que um rapaz à esquerda está a observar as duas moças enquanto elas lancham e conversam, e um animal está descansando à direita de uma delas. Outras moças à beira da praia, juntamente com a vegetação, ajudam a compor a cena. As pinceladas marcadas dão à obra características impressionistas. Maternidade é um quadro de cerca de 1930 e pertence ao acervo do Museu Dom João VI, do Rio de Janeiro. Esta é uma obra muito singela, em que Georgina de Albuquerque representa uma cena tão comum e ao mesmo tempo tão especial. Uma mãe no momento de lazer com seu filho pequeno. Note que a iluminação que clareia a obra atinge tanto a mata próxima ao rosto das duas personagens na cena, que estão no centro da composição, quanto a trilha e o chão de terra marrom. Podemos ver nitidamente o olhar de ternura que a mãe lança para o seu filho. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal Astério Mulheres na Arte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!